Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aí a presença de todos vocês que estão participando aí. Espero que a gente possa fazer uma boa discussão sobre esse tema. Na verdade, a sugestão desse tema veio depois de a gente pensar o seguinte: a gente tem esses sistemas hoje de infusão, né? Infusão inteligente, que a gente vai discutir aqui, infusão alvo controlada, e às vezes a gente fica pensando, né, poxa, essas bombas são tão caras, né, a tecnologia é cara ainda, difícil da gente usar no dia a dia ainda por conta de questões de custo, algumas limitam a questão das seringas, etc, etc. Na verdade, nós pensamos, poxa, mas por que isso é tão caro, né? Uma tecnologia tão cara, né? Se aparentemente por trás daquela bomba existe uma tecnologia bem simples, né? Na verdade, não é uma tecnologia tão simples assim. Então, a gente sabe que é uma tecnologia realmente bastante sofisticada, e é isso que a gente pretende mostrar para vocês. Como que é construído, como que se constrói um modelo farmacocinético, como que esse modelo chega ao nosso dia a dia e como é que a gente utiliza de uma maneira que parece ser tão simples, né? Tão corriqueiro assim, né? A gente vai lá na bomba, programa determinados dados do paciente, programa a concentração plasmática alvo ou a concentração no sítio efetor, a depender do modelo farmacocinético, e aí a bomba simplesmente entra em funcionamento. O estado anestésico, seja ele analgesia, seja ele é, é, hipnose ou inconsciência, seja ele uma outra atribuição da anestesia, é alcançada e a gente, né, fica ali imaginando que aquilo ali é uma tecnologia bastante simples. Mas não é bem simples assim, é o que a gente pretende mostrar para vocês como que isso é construído, né? Eu vou, então, começar a minha apresentação aqui dizendo para vocês o seguinte: em primeiro lugar, vamos a um pequeno comercial, né? Eu quero que vocês me deem o direito de fazer um pequeno comercial, que é esse projeto nosso, que é o Sinapse Anestesia, né? Cujo o endereço do link, né, está aqui na página, né, que é o www.sinapseanestesia.com.br. Bom, esse projeto ele foi construído com alguns propósitos, né? O primeiro deles é que, quando a gente estuda, o nosso pensamento é que a gente não tem que estudar para fazer prova, né? Nós temos que estudar para a vida, aprender ao máximo, tirar o máximo de conhecimento de um determinado assunto, né? E quando a gente pensou nessa ideia do Sinapse, a gente pensou justamente em construir um conteúdo que fosse um conteúdo que fornecesse ao aluno, à pessoa que está estudando aquilo ali, um conhecimento amplo sobre aquele tema. De modo que nada fique sem resposta. E hoje, por exemplo, a gente vai mostrar algumas coisas aqui para vocês, que foram coisas que eu estava num congresso, e eu perguntei para o palestrante falou assim: isso aí são coisas de matemática que não interessa para nós. Oh, mas espera aí, mas se a gente quer construir um modelo farmacocinético, a gente precisa saber de onde é que vêm esses conhecimentos. Então, nosso intuito no Sinapse sempre foi construir conhecimento de uma maneira que, se não tem explicação, é porque aquilo ali ainda não foi explicado. Então, a gente sempre vai tentar levar o conhecimento de uma maneira ampla. Então, esse é um propósito nosso desse projeto, né? Outra coisa que a gente pensa também com esse projeto é ensinar o aluno, né, aquele que está estudando com a gente, a pensar um pouquinho fora da caixa. Por que é que existe isso? Como é que isso foi construído? Como é que esse conceito foi construído, né? Então, o nosso propósito com esse projeto também é isso, né? E sempre pensar em formar pessoas com um comportamento e uma postura diferenciada, né? Nós somos médicos anestesiologistas, de uma maneira geral, grande parte dos colegas que estão aqui são médicos anestesiologistas ou são médicos residentes em anestesiologia. Bom, nós fazemos um mister que é um mister realmente bastante que tem uma importância muito grande para o período perioperatório. Então, nós temos que ser médicos e profissionais diferenciados. Esse é um dos propósitos nossos. Então, eu convido vocês a conhecer o nosso projeto lá na internet, né, que é a nossa plataforma. A nossa plataforma está em construção, a nossa plataforma já apresenta uma série de temas que estão à disposição de vocês.
E a gente convida vocês a conhecer. Se vocês clicarem lá na nossa página em portfólio, vocês já vão ter ideia do que a gente já construiu, né? E eu garanto para vocês que é um conhecimento, que é um conteúdo de elevado conhecimento. Bom, mas chega agora de especificamente aí de comercial e vamos, né, ao que interessa. Bom, como construir um modelo farmacocinético? Bom, se você pensar que você tem um determinado medicamento, um determinado fármaco, numa determinada dose, e você administra este fármaco numa determinada dose a um determinado paciente, a uma determinada pessoa, este fármaco ele vai entrar no organismo e vai se diluir na parte líquida do sangue. Ok, então ele vai se diluir aqui na parte líquida do sangue, e esta parte líquida do sangue ela tem um determinado volume. Quando a gente estudou lá no 2º grau, um capítulo de química que chama soluções, nós vimos lá que existe um conceito, né, de diluição de soluções. E existe uma diluição lá que é a diluição comum, né, onde concentração de uma solução é a massa do soluto dividido pelo volume do solvente. Então, se nós temos aqui, por exemplo, uma dose de 10 miligramas, que foi administrada num compartimento, no caso o organismo, e o volume desse compartimento, ou desse recipiente, ou desse organismo é 1 litro, então nós temos uma dose de 10 miligramas, né, que vai ser, então, diluída em 1 litro. Isso, então, faz, se a gente aplicar aqui o conceito de concentração é massa sobre volume, nós vamos descobrir que vamos obter uma concentração aqui de 10 miligramas por litro. 10 miligramas por litro. Então, nós temos aqui a concentração a partir da massa e do volume que nós diluímos, né? Se a gente trabalhar um pouquinho essa equação aqui, que é uma equação bem simples da gente compreender, se a gente pensar que o volume está aqui no denominador e a gente passa o volume para cá e ele vai ficar no numerador, e pega a concentração e passa para cá e vem para o lugar do volume, então o volume seria a massa dividido pela concentração. Então aí vem um primeiro conceito farmacocinético que é muito importante para a gente estudar a farmacologia, que é o conceito de volume de distribuição. Então, o volume de distribuição é a massa, né, a quantidade do fármaco que foi administrado, dividido pela concentração dele. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, calcula o volume de distribuição, aqui a gente vai ver que o volume de distribuição serão 10 miligramas, a concentração que foi obtida foram 10 miligramas por litro, então isso aqui vai dar 1 litro. Então, o volume de distribuição é o volume no qual o fármaco se dilui dentro do organismo. Então, isso é um conceito bastante importante e bastante utilizado. Bom, também podemos manipular essa equação aqui e isolarmos a massa. E aí o volume vai passar para cá, então a massa ou a dose será o volume, no caso o volume de distribuição, vezes a concentração. Isso aqui é muito importante para a gente calcular a dose que a gente quer para a gente obter uma determinada concentração num determinado volume. Então, notem que isso aqui já é uma primeira fórmula muito importante para a gente fazer o cálculo de uma dose que precisamos ministrar a um determinado paciente para obtermos uma determinada concentração. Então, dose ou massa do fármaco será o volume de distribuição vezes a concentração. Olha que coisa legal. Então, quando nós pegamos e administramos um fármaco no organismo, se nós formos construir um gráfico da concentração neste líquido em função do tempo, nós vamos ver que, a partir do momento que a gente começa a injetar esse fármaco no organismo, a concentração aumenta até um determinado ponto, no momento em que a injeção acaba, e a partir dali a concentração fica estável. Então, esse aqui é um gráfico concentração em função do tempo, né? Então, é um gráfico que nós vamos precisar compreender também para a análise, para a construção de um modelo farmacocinético. Mas é preciso a gente considerar uma primeira variável que entra aí. É que, à medida em que o tempo vai começando a passar,
vai ocorrer o metabolismo, ou a eliminação, ou a excreção deste fármaco. Então, é preciso considerar que o fármaco é metabolizado e eliminado do organismo. Então, nós temos aqui as nossas 10 miligramas que foram administradas neste recipiente aqui de 1 litro. Isso vai fazer com que a gente obtenha uma concentração de 10 miligramas, né? Só que esse fármaco vai ser metabolizado. Ele vai começar a ser metabolizado, ou vai começar a ser eliminado, ou vai começar a ser excretado do organismo. Então, no momento, no ato exato em que eu administro esse fármaco, o metabolismo ainda não começou. Então, no tempo t igual a zero, o que é o tempo t igual a zero? É o tempo no momento em que eu acabei de administrar o fármaco, considerando que essa administração seja uma administração rápida o suficiente para o metabolismo ainda não dar tempo de começar. Nós sabemos que existem fármacos que nós administramos no nosso organismo que o metabolismo começa tão logo esse fármaco começa a ser injetado ou administrado no organismo, né? Mas nós estamos aqui considerando que no tempo t igual a zero, que é aquele tempo exato em que eu acabei de administrar instantaneamente esta massa, esta quantidade de fármaco no organismo, o metabolismo ainda não começou a atuar. Ok, então no tempo t igual a zero não tem metabolismo. Mas a partir do momento em que o tempo começa a decorrer, o metabolismo vai começar a acontecer. Então, nesse caso, por exemplo, aqui do nosso, que nós estamos fazendo uma análise, vamos imaginar que, decorridos 2 minutos depois da administração do fármaco, a quantidade de droga no tempo t igual a 2 minutos já não seja mais 10 miligramas, já seja de 5 miligramas. Então, a concentração obtida no tempo t igual a 2 será de 5 miligramas. Então, vamos calcular o volume de distribuição no tempo t igual a 2, porque no tempo t igual a zero, no momento em que eu acabei de injetar e ele diluiu, ainda não houve metabolismo, mas o metabolismo agora começou a acontecer. Então, aplicando aquela formulinha, a gente vai ver que o volume de distribuição aqui vai ser de 1 litro. Olha que curioso, o volume de distribuição não mudou. Vamos agora considerar que o tempo continua passando, e agora nós estamos no tempo t igual a 4 minutos. Então, saímos do tempo t igual a 2, e o nosso relógio agora marca um tempo t igual a 4 minutos. Então, nesse tempo aqui, vamos considerar que a concentração, a quantidade de droga no tempo t igual a 4 agora, já não seja mais nem 10, nem 5, agora ela vai ser de 2,5 miligramas. Então, a concentração obtida no tempo t igual a 4 minutos será 2,5 miligramas por litro. Calculando o volume de distribuição, olha que curioso, o volume de distribuição continua sendo 1 litro. Interessante isso, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Agora nós temos a administração do fármaco no organismo e, tão logo esse fármaco é injetado, começa a acontecer o metabolismo, a excreção, a eliminação. Então, olha o gráfico concentração em função do tempo, como é que ele fica agora. Ele aumenta e logo em seguida ele começa a cair linearmente, até chegar um momento no tempo em que a gente, em tese, não vai ter mais fármaco no organismo, porque esse fármaco vai desaparecer. Então, nós temos aqui uma injeção ou uma infusão, a depender de como estamos administrando esse fármaco, ele vai se diluir no volume de distribuição e ele vai ser eliminado. Então, é assim que a coisa acontece, né? Então, olha que coisa curiosa, se nós fizermos um gráfico aqui da concentração em função do tempo, nós vamos ver que a concentração em função do tempo, ela vai caindo em função do tempo, até chegar a um determinado momento em que praticamente todo o fármaco vai ser eliminado do organismo. Então, aí a gente precisa considerar uma coisa. Matematicamente, a eliminação vai se dar por completo? Não, não vai se dar totalmente por completo, porque vai existir um momento em que vai existir, que nós teremos apenas uma molécula do fármaco no organismo, né? Então, nós injetamos lá uma determinada quantidade, 10 miligramas, naquelas 10 miligramas existem, de acordo com o peso molar daquela substância, nós vamos ter N vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas daquela substância lá no organismo, aquilo vai sendo eliminado, quebrado, jogado para fora do organismo, isso vai caindo em função do tempo, até que vai chegar um momento que vai existir uma molécula só.
Só que farmacologicamente não interessa para nós que o termo uma molécula. Então, a gente tem algumas definições farmacológicas de quando é que a gente considera que esse fármaco já não existe mais no organismo. Então, isso é uma distinção importante que a gente precisa fazer. E vocês puderam perceber que, matematicamente, à medida que o tempo está passando, o volume de distribuição não muda, ele fica ali constante. Então, olha que coisa interessante isso. Então, aí vocês devem estar pensando o seguinte, poxa, mas esses gráficos aí de concentração em função do tempo, eles servem para quê? Qual seria a utilidade desses fármacos? Então, vamos imaginar que nós estamos desenvolvendo um novo hipnótico, um hipnótico tal, né? Então, nós precisamos fazer estudos, nós vamos mostrar as etapas, como é que isso é feito, mas, em se tratando de pesquisa, né, nós sabemos muito bem que primeiro temos que fazer modelagem em animais, depois fazermos, finalmente, recebermos a autorização para fazermos os estudos clínicos. Mas vamos partir do pressuposto que a gente está fazendo um estudo clínico de um novo hipnótico. Eu administro lá 400 miligramas de um determinado hipnótico no paciente, e aí o que eu preciso medir? A concentração plasmática em função do tempo. Então está aqui a concentração plasmática, né, por exemplo, em miligrama por litro, em função do tempo, e aqui o tempo é em horas. Então vocês estão vendo aqui que a partir do tempo zero é o momento em que o fármaco acabou de ser injetado no organismo, ele começa a ter a sua concentração declinando em função do tempo. Ok, né? Então, para que servem esses gráficos? Bom, esse gráfico serve para eu calcular o volume de distribuição. Então, como é que eu calculo o volume de distribuição? Aqui no tempo t igual a zero, a concentração plasmática é 80 miligramas. A dose eu tenho. Se eu tenho a dose e tenho a concentração, eu calculo o volume de distribuição. Olha que legal. Então, eu calculo o volume de distribuição desse fármaco hipnótico novo que nós estamos desenvolvendo. Então, esse gráfico ele serve para isso, né? Ele também vai servir para a gente calcular a meia-vida de distribuição, né? Então, vocês estão vendo aqui que a partir do tempo t igual a zero, olha o que acontece com a concentração plasmática. Ela cai, e se eu traçar aqui uma tangente, né? Uma reta tangente aqui ao gráfico, nesta porção aqui do gráfico concentração em função do tempo, nós sabemos que isso aqui equivale à meia-vida de distribuição. O conceito de meia-vida ele é muito interessante. Meia-vida significa o tempo para que a concentração de um determinado fármaco caia à metade, ou aumente à metade. Nós estamos falando em cair, porque nós estamos aqui citando um exemplo de injetamos e estamos observando o comportamento da concentração plasmática em função do tempo. Então, nós estamos aqui, olha, traçando uma reta tangente aqui ao gráfico no momento em que o fármaco é justamente distribuído. Então, isso aqui permite calcular a meia-vida de distribuição. Então, aqui, olha, no tempo t igual a zero, a concentração é 80, e no tempo t igual a 1, a concentração caiu para 10, né? Então, a gente sabe que com uma meia-vida de distribuição, nós temos uma redução de 50% na concentração plasmática. Com duas meias-vidas, nós vamos ter uma redução de 50% do valor anterior. Com 3 meias-vidas, nós teremos uma redução de 50% no valor anterior. E com 4 meias-vidas, nós teremos uma redução de 50% daquele valor que nós acabamos de calcular anteriormente. Então, isso permite que eu calcule aqui, através desse raciocínio, a meia-vida de distribuição. Então, nós estamos vendo aqui que com uma meia-vida, a concentração caiu para 40. Né? Com 2 meias-vidas, ela cai para 20. Com 3 meias-vidas, ela cai para 10. E com 4 meias-vidas, ela cai para 5. Então, nós estamos vendo que com 1 hora, né, nós atingimos as 4 meia-vidas do fármaco, porque saiu aqui, olha, de 0 para 1 hora, ele caiu de 80 para 10. 4 meias-vidas. Então, isso me permite deduzir que a meia-vida de distribuição do fármaco aqui será de 0,25 horas. Isso equivale a 1/4 de hora ou 15 minutos. Então, eu determinei aí a meia-vida de distribuição. Olha que legal. Então, com esse gráfico, me permite, então, saber a meia-vida de distribuição do fármaco. E também aqui na parte final do gráfico, que a gente sabe que é a fase de eliminação, isso aqui também, se eu traçar uma reta tangente aqui,
a fase do gráfico que corresponde à eliminação, isso me permite calcular a meia-vida de eliminação do fármaco. Isso é importantíssimo para construir um modelo farmacocinético, né? Então, eu consigo calcular aqui qual é a meia-vida de eliminação do fármaco. Então, isso é uma coisa que me permite, então, traz uma utilidade bastante grande. Aí, olha só, nós vamos agora avançar um pouquinho no nosso raciocínio. Então, a gente sabe que com 4 a 5 meia-vida de eliminação, a gente consegue estabelecer uma concentração plasmática estável do fármaco. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma meia-vida de eliminação, 2, 3, 4. Com 4 a 5 meia-vida de eliminação, eu consigo estabelecer uma concentração plasmática. Por que isso é importante? Isso é importante para a gente calcular uma dose estável num paciente. Se eu quero, por exemplo, uma concentração plasmática estável daquele hipnótico que nós estávamos testando, se eu tenho a meia-vida de eliminação dele, com 4 a 5 meias-vidas de eliminação, eu consigo estabelecer, então, saber o momento exato em que a concentração plasmática vai ficar estável. Concentração plasmática estável, ou que a gente vai chamar agora de steady state, significa o quê? Significa que a quantidade do fármaco que está entrando no organismo passa a ser exatamente a quantidade do fármaco que está sendo eliminado. Olha que interessante. Então, toda anestesia que a gente faz, a gente quer realmente atingir o steady state o mais rápido possível, que é justamente a concentração plasmática onde a concentração do fármaco no plasma não vai mais mudar, ela vai atingir um patamar estável e vai ficar ali estável. Bom, eu tenho como mexer nesse steady state? Eu tenho como mexer, sim, basta eu aumentar a frequência de administração ou eu aumentar a dose. Ou seja, se eu fizer uma dose inicial, um bolus inicial maior, eu consigo atingir o steady state mais rápido, né? Então, eu não preciso ficar esperando 4 a 5 meias-vidas de eliminação para eu conseguir atingir esse steady state. Olha que legal isso, bacana isso, né? Então, eu posso ou fazer um bolus inicial, ou eu posso aumentar a frequência de administração. Então, isso é uma coisa que eu posso fazer e mexer a fim de estabelecer um steady state. Então, isso é uma coisa bastante legal que a gente pode fazer aí. Então, aí começa a surgir um conceito aqui, que é o conceito de janela terapêutica. Então, existe uma concentração plasmática máxima e mínima, que daqui a pouco nós vamos defini-la, como que ela é construída, né? Onde, a partir do momento em que a concentração plasmática do fármaco entra dentro da janela terapêutica, eu tenho o efeito que eu desejo. Se esse efeito é hipnose, então ocorre a supressão completa da hipnose no paciente que eu estou administrando aquele fármaco. Se é analgesia, vai ocorrer a supressão completa da resposta ao estímulo doloroso, ao estímulo nóxico naquele paciente. Então, conforme nós dissemos, depois de 4 a 5 meias-vidas de eliminação, eu entro com o fármaco dentro da janela terapêutica. E aí nós já sabemos uma coisa, se a meia-vida de eliminação desse fármaco for muito longa, em anestesia, não me interessa que isso seja plausível, porque senão o início de ação do fármaco vai ser demorado demais, e aí nós teremos que esperar o fármaco iniciar a sua ação para que a cirurgia comece. Então, o que a gente faz? A gente faz bolus inicial ou aumenta a frequência. Então, nós podemos calcular essas doses são perfeitamente factíveis de serem calculadas, né? Então, considerando que agora nós temos a depuração, então a dose de manutenção, por exemplo, é o quanto está sendo eliminado, multiplicado pela concentração plasmática alvo, que é aquela que eu desejo, dividido pela biodisponibilidade. Então, isso é matematicamente perfeitamente factível de ser utilizado. Então, biodisponibilidade, a maioria dos fármacos que nós usamos em anestesia, a biodisponibilidade é total, porque eles são administrados por via venosa. Então, a biodisponibilidade é de 100%. Isso significa que isso aqui vai ser igual a 1, né? Isso aqui, a biodisponibilidade é igual a 1. Então, na administração venosa de um fármaco,
a dose para se manter uma concentração plasmática constante é a concentração plasmática alvo multiplicada pela depuração desse fármaco. Beleza. Agora, se eu quero adiantar esse processo, eu vou fazer o uso de uma dose de ataque. E a dose de ataque é o quê? É o volume de distribuição, que a gente já sabe como se calcula, multiplicado pela concentração plasmática e dividido pela biodisponibilidade. Só que a biodisponibilidade aqui é igual a 1, então o número 1, o algarismo 1, quando ele está no denominador, ele não muda a função matemática. Então, a dose de ataque a gente pode calcular, então. Então, a gente tem como calcular a dose de manutenção e a dose de ataque, caso a gente queira. Então, perfeito. Então, nós estamos caminhando bem para construir um modelo farmacocinético de uma maneira que não é tão complicado assim, né? Agora surge um novo conceito, que é a relação entre o volume de distribuição e a depuração. E o volume de distribuição e a depuração estão atrelados. Eles estão atrelados e nós vamos mostrar agora para vocês como é que eles estão atrelados. Então, só lembrando para vocês que a depuração, né? Então, nós estamos considerando aqui um modelo, né, onde está aqui o nosso organismo, né, o plasma está aqui está o sangue venoso e aqui está o sangue arterial. Então, a gente administra normalmente os nossos fármacos anestésicos aqui dentro do sangue venoso. Então, o coração vai bombear este sangue agora arterializado na circulação sistêmica e isso vai carrear as moléculas dos nossos agentes anestésicos para o organismo. Então, vai existir um compartimento, uma parte dentro do organismo, que normalmente é o fígado, mas também podem ser os rins, podem ser os tecidos, ou pode ser o próprio plasma, que é aquele órgão que vai pegar esta parte do sangue aqui, ele vai retirar dessa parte do sangue o fármaco que eu administrei. Então, isso aí é chamado de depuração, né? Isso aí é uma coisa que nós não estamos aqui para discutir isso. Isso tem nuances matemáticas um pouquinho mais avançadas e que nós, anestesiologistas, precisamos conhecer, mas o nosso objetivo aqui não é fazer a análise da depuração, mas estamos considerando que a depuração, ela retira uma parte na unidade de tempo do fármaco do organismo, né? E isso é perfeitamente fácil da gente calcular, basta a gente pegar o fluxo sanguíneo para aquele órgão, calcular aí ou estimar a concentração do fármaco que está entrando no órgão, e depois a gente calcula a quantidade do fármaco que está saindo aqui. Então, a quantidade do fármaco que está entrando é igual à quantidade do fármaco que está saindo, mais o que foi depurado. Então, a gente consegue calcular aí a depuração. Mas vamos relacionar depuração com volume de distribuição. Então, vamos imaginar aqui que eu estou administrando uma dose de 64 miligramas de um determinado fármaco no organismo. Então, eu administrei aqui. Vamos fazer duas considerações. Que eu administro isso aqui de modo instantâneo, ou seja, eu administro de uma só vez, todas essas 64 miligramas, numa quantidade de tempo que tende a ser igual a zero. Isso aí é um conceito matemático que chama limite. O limite de tempo aí tende a zero, ou seja, é muito rápido que eu administro esse fármaco. E nesse tempo t igual a zero, conforme a gente sabe, a depuração, o metabolismo ou a excreção, como queiram, ainda não começou. Então, eu tenho 64 miligramas que foram administradas aqui em um determinado volume, né? Que é um volume de distribuição de 4 litros. Então, eu tenho aqui, olha, um volume de distribuição de 4 litros e uma dose de 64 miligramas. Só que a gente já sabe o que acontece. A gente sabe que começa a acontecer a eliminação. Então, o que vai acontecer aqui? No primeiro minuto, vamos considerar agora que a depuração, isto é, a quantidade de plasma que esse organismo está lavando, que o organismo está lavando na unidade de tempo. Vamos considerar que a depuração é de 1 litro por minuto, ou seja, dos 4 litros aqui, 1 litro a cada minuto é lavado e o fármaco é retirado do organismo. Então, nós temos aqui no tempo t igual ao minuto, uma depuração que vai remover 1 litro dos 4 litros, ou seja, é uma depuração que vai remover 25% do volume de distribuição.
Então, olha que coisa interessante, 25% do volume de distribuição vai ser retirado em 1 minuto, porque a depuração é 1 litro por minuto. Então, se eu tinha 64 miligramas, ao final de 1 minuto eu já não tenho mais 64 miligramas, porque 25% destas 64 miligramas foram retirados, ou seja, ele depurou 64 miligramas, ele depurou 16 miligramas das 64 que eu tinha. Aí o tempo continua passando, né? E o tempo vai evoluindo. Então, no tempo t igual a 2 minutos, o que vai acontecer? Mais 25% do que restou vai ser depurado. Então, se eu tinha lá 48 miligramas, 25% de 48 vai ser eliminado agora. Então, significa que nós vamos ter a remoção de 12 miligramas das 48. Ou seja, nós teremos, no início do tempo t igual, a partir do tempo t igual a 3 minutos, nós só teremos 36 miligramas do fármaco. Olha que coisa interessante. Aí o que acontece? No tempo t igual a 3 minutos, nós vamos ter a retirada de mais 25% daquilo que existia, que eram 36 miligramas. E assim sucessivamente. Então, se a gente colocar isso numa função matemática de primeiro grau, bem simples, que é uma relação matemática, aqui nós vamos ver o seguinte, que tínhamos 64, depurou 16. Depois tínhamos 48, no tempo t igual a 1 a 2 minutos, no tempo de 2 minutos. Tínhamos 48, removeu 12. Depois passou para 36, removeu 9, e assim sucessivamente. Então, se a gente analisar aí que a quantidade depurada em relação à quantidade total do volume distribuído, nós vamos ver que isso é um número constante. E é justamente isso que cria a chamada constante de eliminação K. Como eu disse a vocês, no Sinapse, a gente explica como é que são obtidas essas variáveis. Então, vocês estão vendo aí que a variável foi obtida, né? É uma variável que é bem simples da gente compreender. O volume depurado ou clearance, em relação ao volume de distribuição, é uma constante K. Sempre vai ser um número constante, que é a constante K. Então, volume de depuração sobre volume de distribuição é igual a constante K. Logo, né, a gente pode dizer que a depuração é o volume de distribuição vezes essa constante. Então, a gente pode determinar essa constante e, então, estabelecer uma nova relação matemática aqui que nos permite avançar um pouquinho no cálculo dos volumes dos modelos farmacocinéticos. Só que vocês viram uma coisa bem curiosa aí. Até agora, nós consideramos que o nosso organismo tem um compartimento só. E dentro desse compartimento tem um ou mais órgãos metabólicos que estão metabolizando e depurando esse fármaco na unidade de tempo. Acontece que todos nós sabemos que o corpo humano não é um modelo unicompartimental, não é um compartimento único, simples, né? Isso a gente sabe muito bem, né? Então, na pior das hipóteses, o corpo humano ele é composto por um compartimento aqui, que é o sangue e o plasma, e ele também é dividido em tecidos. Aqui nós estamos considerando que tem apenas um tipo de tecido. E que, ao administrarmos uma determinada quantidade, uma determinada massa, uma determinada dose de fármaco no organismo, ele vai ser depurado, porque os órgãos de depuração estão aqui neste compartimento grandão aqui, que é o compartimento central. Mas ele também vai passar para o compartimento dos tecidos. E nós temos N tecidos. Nós temos o encéfalo, a medula espinhal, nós temos a pele, músculos, cartilagens, pele, anexos, etc. Então, nós temos todos esses tecidos aqui. Então, olha o que acontece. Então, nós não podemos mais pensar que a única coisa que está trazendo a concentração plasmática desse fármaco para baixo em função do tempo é a depuração, mas é também a passagem deste fármaco para os tecidos periféricos. E lá nos tecidos periféricos vai acontecer um outro problema, que é a ligação do fármaco com o tecido. E ele liga no tecido, a depender
da propriedade que esse fármaco tem de se ligar no tecido. Por exemplo, o Propofol é um fármaco que a gente sabe que ele tem uma alta avidez para se ligar no tecido gorduroso, no tecido lipídico. Ele é muito lipossolúvel e ele tem uma afinidade para se ligar no tecido lipídico com muita facilidade. Então, ele vai passar muito para o compartimento tecidual e aqui ele vai se ligar. Então, olha só, se nós tínhamos antes um volume do compartimento de 1 litro, e agora considerando, né, isso aqui é uma variável que vai mudar de indivíduo para indivíduo e vai depender muito da situação daquele indivíduo, se ele está saudável, se ele está doente, se ele está hidratado, se ele está desidratado, etc. Né? Vamos considerar aqui que o volume do compartimento periférico aqui é de 1 litro. Então, nós temos um volume plasmático de 1 litro e um volume do compartimento periférico de 1 litro. Quando a gente fala em volume, a gente tem que lembrar lá daí do conceito do equilíbrio hidroeletrolítico, que a água, né, obviamente, é um componente muito abundante no nosso organismo. E também precisamos compreender que a água ela está distribuída no líquido intra e no líquido extracelular. No líquido extracelular é mais abundante no recém-nascido, enquanto que o líquido intracelular é mais abundante no adulto. Olha como é que isso muda a farmacocinética de um determinado agente anestésico ou qualquer outro agente, caso a gente considere que o indivíduo é adulto ou ele é um indivíduo ainda recém-nato. Isso muda porque a quantidade, né, o volume aqui do compartimento periférico vai mudar. Então, pessoal, aí a gente tem que avançar um pouquinho mais o nosso raciocínio. Então, vamos considerar, então, agora, que nós temos um modelo bicompartimental. O que é um modelo bicompartimental? É esse modelo que nós mostramos aqui para vocês, né? É esse modelo aqui, um compartimento onde a gente vai depositar o fármaco, que é o plasma, é o sangue. Dentro deste compartimento central tem um órgão que está metabolizando, ou mais, e esse compartimento central ele está interligado a um compartimento periférico, que são os tecidos. Então, quando nós fazemos uma dose em bolos, como nós acabamos de fazer, nós administramos uma dose única, nós vamos ver que a concentração plasmática ela cai em função do tempo, ela vai continuar caindo em função do tempo. Só que a concentração aqui no tempo t igual a 0, no momento em que eu acabei de administrar esse bolos, considerando que ele se distribui no compartimento central muito rapidamente e que não há ainda metabolismo, né, o fármaco vai, então, se misturar instantaneamente nesse compartimento central. Olha o que acontece, a concentração vai cair em função do tempo. Então, a gente está vendo aqui que o volume de distribuição agora vai mudar. Olha o que vai acontecer com o volume de distribuição. Quando eu injetar esse fármaco no organismo, no tempo t igual a 0, vocês estão vendo aqui nesse gráfico que a abscissa aqui é 0, olha, no tempo t igual a 0, o volume de distribuição é de 1 litro. E é exatamente 1 litro, porque se você voltar aqui, olha o que nós temos. Nós temos o volume de distribuição inicial no tempo t igual a 0, que é 1 minuto. Então, olha que coisa interessante. 1 minuto. Mas a partir do momento em que o tempo começa a passar, o fármaco vai aumentando o seu volume de distribuição. Vai aumentando, aumentando, até chegar num ponto de equilíbrio. Então, olha o que acontece aqui. A concentração plasmática ela cai à medida em que a distribuição periférica vai ocorrendo. Então, a concentração plasmática cai, o volume de distribuição aumenta. Então, é isso que temos que considerar aí. Agora, vocês imaginem o seguinte, que eu estou fazendo agora não a administração, não fiz uma dose única, mas estou repetindo as doses. E quanto mais curto for o intervalo de repetição, eu até posso chamar isso de infusão contínua, porque a infusão contínua é um limite de intervalo de administração que tende a 0. Então, isso é uma infusão contínua. Então, olha só o que acontece quando eu estou fazendo a administração contínua desse fármaco. A concentração plasmática do fármaco vai aumentando, né? Ela aumenta muito rápido, depois ela tem uma fase de estabilização e aí atinge um equilíbrio. E é justamente isso que eu almejo fazer à medida em que eu estou fazendo uma administração
em infusão contínua, que a concentração plasmática do fármaco fica estável. Então, olha o que acontece com o volume de distribuição. O volume de distribuição no tempo t igual a zero continua sendo 1 litro, mas aí ele vai aumentando, aumentando até atingir um equilíbrio. Esse equilíbrio aqui é o momento em que a concentração do fármaco no plasma e a concentração do fármaco neste compartimento tecidual é igual. Então, isso aqui a gente chama de volume de distribuição do steady state. Steady state é equilíbrio, né? Equilíbrio é estado de equilíbrio. É aquele momento em que a concentração no plasma e no tecido periférico atingiu um equilíbrio. E estas concentrações, elas são iguais àquilo que está sendo eliminado do organismo. Então, é por isso que nós chamamos de steady state. Essa variável aqui é uma variável que a gente já vê por aí. Então, para construir um modelo farmacocinético, eu vou precisar desta variável. Então, vamos aqui assumir o seguinte: estou injetando o fármaco, um bolos no organismo, né? E ele é injetado no compartimento central, e aqui tem um compartimento extravascular, que é o tecido. Então, a concentração aumenta no plasma e logo em seguida a concentração do plasma cai. Por quê? Porque esse fármaco está se distribuindo para o compartimento periférico. Então, aqui nós temos aquela constante, né, K, que é uma constante que vai medir para mim qual é a velocidade de passagem do fármaco do compartimento central para o compartimento periférico. Só que o fármaco não vai ficar ad eterno no compartimento periférico, ele também vai chegar um momento que ele vai se equilibrar com o compartimento central. Então, existe uma constante de transferência do fármaco do compartimento periférico para o compartimento central. Então, agora vamos começar a falar a linguagem farmacológica correta. V1 é o compartimento central, V2 é o compartimento periférico. E aqui as constantes de passagem de V1 para V2 e de V2 para V1. Como o fármaco está sendo eliminado, depurado, existe uma constante de passagem do compartimento central para fora do organismo, que é onde ele está sendo eliminado. Ok. Então, agora, nós podemos também avançar um pouquinho mais. Existem fármacos anestésicos que têm um comportamento que não é bicompartimental. Para piorar um pouquinho as coisas, o comportamento dos fármacos, e vou dizer para vocês que a maioria dos fármacos anestésicos tem este comportamento, é como se o organismo fosse dividido em 3 compartimentos. Então, notem, compartimento central, tem um compartimento V2, que é o compartimento de rápido equilíbrio, e tem um compartimento V3, que é um compartimento de equilíbrio lento. Então, aqui estão os órgãos ricamente vascularizados, como baço, fígado, rins, pulmões, cérebro, coração. E aqui nós temos um compartimento que é um compartimento de vascularização intermediária. Por exemplo, aqui estão as vísceras abdominais, as outras que nós aqui não falamos, as outras vísceras torácicas, que nós não mencionamos aqui como compartimento central, e os músculos, né? E aqui o compartimento de equilíbrio lento, que é aquele compartimento formado basicamente por tecido gorduroso, cartilagens, ossos, pele e anexos e outros. Então, seria um compartimento chamado de V3. Cada um deles com uma constante de passagem. Vai chegar um momento em que nós vamos atingir o quê? O volume de distribuição do steady state. O que é o volume de distribuição do steady state? É quando a concentração plasmática se iguala nesses 3 compartimentos, porque essas concentrações passam a ser iguais àquilo que está sendo eliminado. Então, a gente começa a ter aí algumas coisas que vão nos permitir chegar finalmente à construção do modelo farmacocinético, que são, considerando uma injeção em bolos num modelo tricompartimental, olha o que a gente tem. A gente tem uma queda na concentração plasmática que ocorre rapidamente, que é chamado de decaimento alfa. Depois a gente tem uma segunda queda na concentração plasmática, que ocorre agora de maneira menos aguda, mais lentinha, né? Que é o chamado decaimento beta, né? Que é a segunda redução na concentração plasmática, é quando o fármaco está indo em direção ao 3º compartimento, e finalmente nós temos depois a meia-vida de eliminação, ou o decaimento gama, que é a eliminação terminal do fármaco, né? Bom, lembro a vocês que a eliminação já começa aqui, a partir do tempo t igual a zero. A partir do tempo t igual a zero,
a eliminação já começa. Mas, farmacologicamente, a gente consegue fazer estas distinções aqui para que a gente possa construir, finalmente, um modelo farmacocinético. Então, a gente vê essa figura em todos os livros, né, que são a distribuição tricompartimental, compartimento V1, compartimento V2 e compartimento V3. Então, aqui nós temos a passagem para esses compartimentos, né? E aí a injeção do fármaco, ela sempre vai acontecer no compartimento central. Então, a injeção ocorre no compartimento central. Então, está aqui os decaimentos das concentrações plasmáticas. Então, de acordo com os conceitos de matemática que nós não aprendemos e que nós não somos capazes de desenvolver, é possível a gente calcular a concentração plasmática do fármaco em cada um dos momentos de tempo, bastando a gente utilizar de equações diferenciais, né, que a gente não tem conhecimento para construir, mas que com a utilização de computadores a gente consegue baixar esses programas e construir isso de uma maneira muito rápida no nosso modelo farmacocinético. Então, é assim que a gente pode calcular e inferir as concentrações plasmáticas, utilizando cálculos matemáticos que são fáceis de serem feitos no computador e que qualquer computador, qualquer programa que a gente baixar, a gente consegue fazer esses cálculos. Porém, a gente construir esses cálculos fica um pouco mais difícil. Agora vem uma nova etapa que a gente precisa entender. É que a gente sabe hoje, e a gente já sabe isso há algum tempo, que o fármaco ele não exerce o seu efeito no plasma. Ele exerce o seu efeito num sítio específico que é chamado de biofase. Então, olha que coisa interessante isso aqui que a gente está mostrando para vocês. Compartimento V1, compartimento V2, compartimento V3. Compartimento V1 é formado por tecidos ricamente vascularizados, onde a maior a volemia, né, o plasma está praticamente situado, que são pulmões, coração, rins, encéfalo, fígado, né, baço. Então, aqui, olha, quando eu injeto o fármaco em bolos aqui nesse compartimento central, olha o que acontece. A concentração no compartimento central ela aumenta, depois, olha o que acontece, ela diminui. E aí vem o conceito de biofase. O que é biofase? É o local onde o fármaco atua. No caso dos fármacos anestésicos, onde é que os fármacos anestésicos atuam? Bom, eles atuam num sítio efetor que é o encéfalo, o cérebro. E onde é que o cérebro está localizado? Ele está localizado justamente dentro do primeiro compartimento. Então, ele está aqui mostrado para a gente. Isso aqui é o cérebro. Então, olha lá, nós estamos injetando o fármaco, a concentração no plasma está aumentando, a concentração no sítio efetor aumenta, depois ela diminui. Olha que coisa interessante. Notem que, simultaneamente, o fármaco está sendo eliminado do organismo e também está sendo distribuído para o segundo e, eventualmente, para o terceiro compartimento. Tudo isso que vocês estão vendo em movimento acontece simultaneamente. Olha que coisa interessante isso. Então, nós temos aqui, olha, uma depuração, que é chamada de depuração metabólica ou eliminação, que é feita pelo órgão metabólico, que pode ser o rim, pode ser o fígado, normalmente é o fígado, né, o maior órgão metabólico que a gente tem. Então, ele está eliminando aqui, fazendo essa depuração metabólica no fármaco aqui. E nós temos aqui, nesse caso de modelos tricompartimentais, duas depurações intercompartimentais ou de distribuição, que é o que está acontecendo aqui, que vocês estão vendo. Olha, a concentração plasmática vai aumentando, a concentração na biofase tem um pequeno retardo entre o início do aumento da concentração plasmática e o início do aumento da concentração na biofase. Existe um pequeno retardo, nós vamos mostrar o que é esse retardo. Logo em seguida, a concentração vai aumentando, e aí chega num determinado momento em que a concentração plasmática cai e a concentração nos tecidos periféricos ela vai aumentando, até um determinado momento em que elas caem e, em um momento, elas vão se igualar, e a partir dali, se for bolos, como está sendo mostrado aqui, uma injeção em bolos, elas vão caindo linearmente, de modo igual, em todos os compartimentos. E o fármaco
até que o fármaco desaparece do organismo. Agora, se eu quiser fazer uma injeção contínua aqui, ou intermitente, eu posso fazer. E aí meu intuito é manter a concentração plasmática dentro de um determinado valor, para que a concentração na biofase permaneça dentro de um determinado valor, para que eu consiga produzir um determinado efeito anestésico, seja ele hipnose, seja ele analgesia, e assim eu consigo manter o estado anestésico. Bacana isso, né? Então, olha só, aqui bem no início, aqui, olha o que acontece no modelo tricompartimental. Eu estou injetando o fármaco e vejam que a concentração plasmática, ele está sendo eliminado, ele já começou a ser eliminado, ele já começou a sofrer uma distribuição para o segundo e para o terceiro compartimento. Isso vai depender muito da natureza do fármaco que eu estou utilizando, mas vejam que algumas moléculas já estão chegando no segundo e no terceiro compartimento, e a concentração plasmática ela vai aumentando. Mas vejam que há um intervalo, um lapso de tempo, um atraso entre o momento em que a concentração plasmática começa a aumentar e eu ainda não tenho efeito porque o fármaco não chegou na biofase. Avançando um pouquinho mais, aí a gente chega na seguinte situação. Então, está aqui, ó, a concentração plasmática, ela vai aumentando até que ela entra dentro da janela terapêutica do fármaco. Então, ela vai começando a aumentar, ainda não está dentro da janela terapêutica do fármaco, agora entrou dentro da janela terapêutica. No exato momento de tempo em que o fármaco entra, começa a acessar a parte inferior da janela terapêutica do fármaco, isso é o início de efeito desse fármaco. E aí ele vai atingir um pico de efeito, né? E aí, se eu não prover uma nova injeção, ou se eu não fizer uma infusão contínua, esse fármaco vai cair a concentração plasmática e vai sair novamente da janela terapêutica. Então, o momento em que ele entra até o momento em que ele sai chama duração de ação do fármaco. E a janela terapêutica, a gente sabe que farmacologicamente ela corresponde à concentração efetiva 50. O que é a concentração efetiva 50? É a concentração do fármaco capaz de produzir efeito que eu quero, hipnose, analgesia, relaxamento muscular, em 50% dos pacientes. Então, isso aqui é a base da janela terapêutica. E o ápice da janela terapêutica é a concentração efetiva 95, que é a concentração plasmática, que é a concentração no sítio efetor capaz de produzir o efeito que eu quero, hipnose ou analgesia, em 95% dos pacientes. Então, isso é janela terapêutica. Se, por um acaso, a concentração plasmática não atingir a janela terapêutica, eu não consegui atingir o efeito desejado. Se ultrapassar a janela terapêutica, eu ultrapasso o efeito desejado e começo a ter para efeitos do fármaco. Isso aí a gente já conhece bem também, eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, por que acontece, então, esse lapso de tempo aqui que a gente mostrou? Olha, injetei o fármaco, a concentração do plasma começa a aumentar, não tem efeito ainda, não tem hipnose, não tem analgesia suficiente, então existe um lapso de tempo aqui para que o fármaco acesse a janela terapêutica. Isso aí a gente chama de histerese. E é justamente a situação em que o fármaco está no sangue, ele está saindo do sangue, está saindo do capilar e está acessando a célula onde ele vai desempenhar o seu efeito. Então, ele vai ligar lá nos receptores, isso vai produzir uma reação que é conhecida como efeito. Ele sai do compartimento central e acessa o compartimento de efeito. O compartimento de efeito pode estar dentro do compartimento central. E isso é verdade para a maioria dos fármacos anestésicos que nós temos. Ok? A maioria dos fármacos anestésicos está dentro do compartimento central. Mas nós temos também, por exemplo, fármacos igual os bloqueadores neuromusculares, cujo sítio de efeito não está no compartimento V1, ele está em V2, que são os músculos, as junções neuromusculares. Então, isso pode demorar um pouquinho mais de tempo, que é chamado aqui de histerese. Ok, então olha o que acontece aqui. Temos que agora desenvolver uma nova variável farmacocinética. Por quê? Existe um novo compartimento aí agora que surgiu, que é o compartimento de efeito, também chamado de sítio efetor ou biofase. Então, o fármaco ele vai sair do compartimento central e vai acessar esse compartimento de efeito, ou esse sítio efetor. Existe, obviamente, aqui uma nova constante, que é a constante que mede
a velocidade ou de acesso, né, do fármaco do compartimento central neste compartimento de efeito. E existe, obviamente, uma outra variável, uma outra constante que mede justamente a velocidade de saída do fármaco do compartimento de efeito para o plasma novamente, que é chamado de KE0. Opa! Essa variável aí eu ouço falar demais nela. E a KE0, então, ela é matematicamente igual à constante de saída do compartimento central para o compartimento de efeito. Por quê? Porque existe um princípio, né, que foi desenvolvido lá no século XVIII por Lavoisier, que é o princípio de conservação da massa. A massa que entra num sistema, se ela não sofrer degradação nesse sistema, por exemplo, metabolismo, ela vai ser igual à massa que está saindo. Então, essa constante de entrada é igual à constante de saída. Então, o KE0, ele mede a constante de saída, mas nós podemos definir o KE0 como sendo a velocidade de acesso do fármaco ao compartimento central. Então, vocês vão ver isso em todos os livros, que KE0 mede a velocidade de acesso do fármaco do compartimento central para a biofase. Ele mede justamente esta velocidade de acesso. Então, nós temos o seguinte raciocínio: quanto maior for o KE0, maior é a velocidade de passagem do compartimento central para a biofase. Olha que legal isso. Então, para nós da anestesia, interessa muito que o fármaco tenha uma KE0 alta. Quanto maior for a KE0, maior é a velocidade de acesso à biofase, mais rápido é o início de ação do efeito que eu estou querendo. Seja ele hipnose, seja ele relaxamento muscular, seja ele controle das respostas autonômicas, seja ele analgesia. Ok. Então, essa é uma constante muito utilizada, que é o KE0. E aí, só que a gente não utiliza muito a KE0, a gente utiliza a T-meio KE0, que é a meia-vida KE0, que é derivada de um logaritmo. Isso aqui é uma coisa muito interessante. T-meio KE0, por definição matemática, é o logaritmo natural ou logaritmo de Euler ou logaritmo neperiano do número 2 dividido pela KE0. KE0 é a constante de passagem do compartimento central para a biofase. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, logaritmo natural do número 2 equivale a 0,693. Uma vez eu estava num congresso e perguntei o seguinte: por que é que KE0 é 0,693, T-meio KE0 é 0,93 dividido pela KE0? De onde vem esse número? De onde vem esse número 0,693 que vocês veem no livro? Bom, não precisa de você saber isso. Mas precisa sim. E se eu quiser construir um modelo farmacocinético para o ácido tranexâmico? Como é que eu vou fazer? Eu preciso desse conceito. Então, agora vocês estão sabendo como é que é se eu quero transformar esta velocidade de ação, de transferência, em tempo, eu consigo utilizar através do logaritmo. Então, olha lá o que acontece. A KE0 é a média velocidade de transferência. E o T-meio KE0, um T-meio KE0 corresponde ao tempo necessário para que essa transferência ocorra pela metade. Olha que bacana. Então, isso é T-meio KE0. Então, agora nós temos uma coisa bastante interessante. Quanto maior for a T-meio KE0, menor será. Quanto maior for a KE0, menor será a T-meio KE0. Olha lá. À medida em que a KE0 vai aumentando, T-meio KE0 vai caindo. Então, vamos lá. Um fármaco anestésico, eu quero que ele tenha um rápido início de ação. Então, ele precisa ter uma KE0 alta. Se ele tem uma KE0 alta, ele tem uma T-meio KE0 pequena. Então, quanto menor for a T-meio KE0, mais rápido é o início de ação do fármaco. Bacana isso, né, pessoal? Legal demais. Então, olha o que acontece aqui. A concentração plasmática vai aumentando, e aí ela começa a entrar na biofase. Quanto maior for a KE0, mais rápido isso acontece. Ou seja, quanto mais curto for o T-meio KE0, mais rápido esse acesso ao efeito, ao compartimento central. E aí vai aumentando, né? Aumenta no plasma, vai aumentando na biofase, até que acontece o seguinte:
eu acabei a injeção aqui, e aí olha o que acontece. Vai chegar um momento em que a concentração no plasma começa a cair, e cai por 3 fenômenos, porque está distribuindo para o segundo compartimento, está distribuindo para o terceiro compartimento, está sendo eliminado. E aí a concentração no plasma cai. E vai existir um exato momento em que a concentração plasmática se iguala à concentração na biofase. Olha que legal. Então, é nesse momento que nós temos o seguinte fenômeno. Olha aqui, injetei o fármaco no organismo e estou medindo a concentração plasmática e a concentração no sítio efetor. Então, quando eu injetei esse fármaco no organismo, olha o que acontece. Tem um atraso aqui no momento em que o fármaco, em que a concentração plasmática começa a aumentar, e vocês estão vendo que no exato momento em que a concentração plasmática começa a aumentar, a concentração no sítio efetor também começa a aumentar, em velocidades diferentes. Isso aqui é KE0. É justamente, ou, caso vocês queiram, como está aqui na abscissa, e a abscissa está medindo o tempo, isso aqui é o T meio KE0. É o tempo necessário para que metade do fenômeno de transferência para compartimento V1, biofase, aconteça. E aí, olha o que acontece com a concentração no plasma. Ela aumenta, né, aumenta até atingir um pico, e aí olha o que acontece com a concentração na biofase. Ela vai aumentando, 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 até atingir um pico. Então, existe aqui, olha, um pico de concentração plasmática e existe aqui um pico de concentração no sítio efetor. Então, atingiram o pico. E esse pico aqui, esse atraso que vai acontecer entre o que aconteceu no plasma e no sítio efetor, eu consigo calcular isso. Porque, olha, se vocês observarem aqui, isso aqui é T meio K0. Se eu pegar e multiplicar aqui por 4 a 5 T meios K0, pegar isso aqui, olha, 4 a 5, 1, 2, 3, 4 a 5, eu consigo determinar esse exato momento. Porque isso é um conceito que chama meia-vida e constante tempo. São definições matemáticas. Então, olha que coisa interessantíssima. Depois de, e por definição, com 4,32 T meio K0, eu consigo, então, atingir um momento em que vai acontecer o equilíbrio entre a concentração plasmática e a concentração na biofase. É o pico de efeito. Pico de momento em que o plasma e a biofase se igualaram às concentrações plasmáticas, e isso vai ser exatamente 4,32 vezes a T meio K0. Olha que legal. Então, eu completo aí o meu raciocínio matemático para que eu possa construir um modelo farmacocinético. Vejam, então, que aqui, olha, a concentração plasmática está caindo agora, a concentração na biofase vai caindo, até um momento em que a gente vai ter o quê? A concentração plasmática cai bastante, e a gente já sabe o que faz com que a concentração plasmática caia. Existem 3 coisas acontecendo aí, passando, que são a depuração intercompartimental e a metabólica, e aí até que chega um momento que a gente chega aqui na fase somente de eliminação, e aí a gente tem um equilíbrio entre a concentração no primeiro compartimento, no segundo, no terceiro e na biofase. Durante a fase da anestesia, eu tenho que manter isso dentro da janela terapêutica. Se eu ficar fora da janela terapêutica, então eu corro o risco de ter hipnose inadequada, analgesia inadequada, etc. E agora vamos, então, para a fase de conclusão. Agora a gente já tem todos os elementos para construir, finalmente, um modelo farmacocinético. Então, eu tenho variáveis individuais, como a idade do paciente, interfere em tudo isso que nós falamos, interfere. O gênero, se é masculino, se é feminino, feminino, vamos ter diferenças aí na quantidade de gordura, vamos ter quantidade de água, né? Peso corporal, variabilidade individual na resposta, ou seja, no efeito que eu estou conseguindo obter, né? Até que a gente possa ter modelos farmacocinéticos que podemos incorporar outras variáveis. Então, nós podemos acrescentar outras variáveis aí, podemos acrescentar, né? Nós temos, então, diversas variáveis farmacocinéticas que nós podemos e precisamos para fazermos a construção de um modelo farmacocinético, dentre elas o volume de distribuição e a depuração, e variáveis farmacodinâmicas, né? A concentração plasmática e a concentração no sítio efetor. Lembrando a vocês que concentração plasmática a gente consegue obter, né? Então, por exemplo, se você pega aí a cromatografia, por um método cromatográfico, eu consigo calcular, por exemplo, a concentração de propofol no plasma. Eu injeto,
pego o sangue arterial, ou pego o sangue venoso, injeto no sangue venoso, pego uma amostra de sangue arterial e, por cromatografia, eu vou calculando a concentração plasmática de Propofol em função do tempo. A concentração no sítio efetor eu não consigo calcular. Eu tenho como estimar, mas eu não tenho como calcular. Não tenho. E aí, como é que eu estimo a concentração no sítio efetor? Através do efeito. Então, eu relaciono a concentração que eu obtive no plasma com um determinado efeito naquele momento em que eu colhi a amostra e analisei. Pode ser hipnose, e a hipnose pode ser calculada pelos parâmetros derivados do eletroencefalograma, por exemplo, BIS, né? Eu posso medir a capacidade de reação do paciente a um estímulo doloroso, uma resposta anóxica, e aí eu vou calcular, então, estimar a concentração no sítio efetor. Quero lembrar a vocês que só existe uma forma da gente calcular diretamente olhando para o monitor a concentração no sítio efetor, que é o que acontece na anestesia inalatória. Na anestesia inalatória, quando a gente olha para o monitor e vê a fracional expirada do gás, aquilo ali, matematicamente, é o que tem dentro do sítio efetor. Tanto é verdade que hoje estão em estudos, e aí eu estou mostrando para vocês um artigo bastante recente, que foi publicado, um estudo clínico que foi feito agora recentemente, onde eles estão procurando avaliar a fracional expirada, por exemplo, de Propofol, para correlacionar esta concentração plasmática com aquilo que está no plasma e com aquilo que está no sítio efetor. Então, a concentração do sítio efetor ela pode ser medida com uma precisão incrível com o analisador de gases para anestesia inalatória. Está se tentando fazer isso com resíduos de anestésico venoso para fazer uma estimação mais precisa da concentração no sítio efetor, mas o que a gente tem hoje é que a concentração no sítio efetor é obtida pelo efeito. Então, eu tenho que fazer medições do efeito para eu poder ter uma concentração de sítio efetor adequada. Preciso do volume no primeiro compartimento, volume do segundo compartimento, estimativa de volume no terceiro compartimento, as constantes de passagem, né, do compartimento central para ser eliminado, que é a depuração, do compartimento central para o segundo, do compartimento central para o terceiro, e as constantes reversas. Preciso do KE0, preciso do T meio KE0 e da esterese, que corresponde a 4,32 KE0. Então, aí eu consigo, então, construir um modelo farmacocinético que seja capaz de fazer isso que está acontecendo aqui. Ó. Se eu quiser manter uma concentração plasmática constante e estável e manter, portanto, uma concentração no sítio efetor constante e estável dentro da janela terapêutica, eu vou ter que fazer uma infusão mais rápida no início. Então, está aqui, por exemplo, a taxa de infusão venosa de um determinado fármaco. Ela tem que ser alta no início da infusão, depois ela vai diminuindo com o passar do tempo. Porque se eu fizer uma taxa constante, por exemplo, 300 microgramas por quilo por minuto de um determinado fármaco, e manter essa infusão contínua, 300 microgramas por quilo por minuto, e manter essa infusão contínua, o que vai acontecer com esse fármaco com o passar do tempo? Ele vai acumular. E aí, a hora que eu precisar desligar a bomba infusora ou o sistema de infusão, a concentração plasmática se manterá constante, porque os sistemas de depuração intercompartimental e, eventualmente, de metabolismo estarão exauridos, estarão completamente saturados, e aí o fármaco vai se manter com uma concentração plasmática além do tempo que eu quero. Então, no início dessa infusão, ela tem que ser rápida, ela tem que ser maior, e à medida em que o tempo vai passando, essa taxa de infusão vai diminuindo. Então, eu posso prever isso matematicamente? Posso prever isso matematicamente. Por exemplo, para o fentanil, para o ofentanil, para qualquer droga. Eu quero aqui manter uma concentração plasmática alvo nesse ponto, então, olha lá, a taxa de infusão ela tem que ser maior aqui no início, ela é maior no início, depois ela vai se estabilizando. Então, eu tenho que fatalmente diminuir a taxa de infusão ao longo do tempo para manter a concentração plasmática aí na biofase o mais próximo possível daquilo que eu desejo para esse paciente, para aquele momento da intervenção. Então, isso é possível de ser feito matematicamente. Essa simulação ela pode ser feita no computador, né, de maneira que, inclusive, eu posso transferir isso aí para uma régua onde eu vou contando aqui o tempo e eu vou tendo aqui a concentração plasmática e o tempo de infusão que eu vou querendo naquele momento para manter a minha concentração no sítio efetor e no plasma
o mais próximo possível daquilo que eu desejo. Então, pessoal, eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso baixar um programa no meu computador, né? Então, aqui tem um exemplo para vocês de aplicativo que eu posso baixar no meu dispositivo móvel e fazer a simulação da infusão em função do tempo. Posso utilizar, por exemplo, para anestesia inalatória, porque a anestesia inalatória e a anestesia venosa elas são muito parecidas, elas só são diferentes na administração, que uma é feita a injeção venosa e a outra é feita a administração por via inalatória. Logo que o fármaco ganha a corrente sanguínea saindo do alvéolo, ela fica igual. Ou eu posso fazer isso o quê? Através de uma bomba de infusão alvo controlada. Então, uma bomba de infusão alvo controlada, ela faz exatamente isso aqui. Olha. Ela vai fazer uma infusão rápida no início para levar o fármaco para dentro da concentração plasmática alvo que eu desejo, que é a concentração que forma a janela terapêutica. Ele vai colocar o fármaco dentro da janela terapêutica e ele vai manter o fármaco dentro da janela terapêutica numa concentração bastante estável, que vai diminuindo em função do tempo. Isso pode ser feito através de um dispositivo. Então, vamos lá. Vamos construir, então, agora um modelo farmacocinético baseado em tudo que nós fizemos. Uma coisa bem simples. Vamos lá. Então, primeiro, eu tenho que fazer um estudo experimental em animais, né, onde eu vou administrar o fármaco, né, e esse fármaco eu vou fazer todos aqueles cálculos ali que eu preciso. Eu preciso dosar a concentração plasmática, eu preciso saber calcular o volume de distribuição, eu preciso calcular a meia-vida de distribuição, a meia-vida de eliminação, a partir daí eu calculo as constantes de passagem de um compartimento para outro, calculo a K0, por definição matemática, utilizando logaritmo, eu vou calcular o T meio K0, e aí eu vou, então, determinar as minhas variáveis farmacocinéticas e vou também determinar as minhas variáveis farmacodinâmicas. E aí eu vou, então, tentar validar esse estudo em seres humanos. Né? Eu vou precisar de toda aquela aprovação, comissão de ética, etc., etc., e aí todo o estudo clínico eu vou precisar fazer. Eu posso, então, ter a confirmação das variáveis farmacocinéticas e farmacodinâmicas ou não. Se eu não conseguir confirmar isso aqui, o que vai ter? Vou ter que fazer isso de novo. Mas vamos imaginar que a gente confirmou, está tudo certinho, o efeito, quando eu calculo a concentração no sítio efetor, realmente o paciente entra em hipnose ou fica com analgesia para essa droga que eu estou querendo desenvolver, ou, por exemplo, no caso do ácido tranexâmico, por exemplo, um exemplo hipotético, eu consiga a supressão completa da fibrinólise, beleza, então eu consegui alcançar ali, aí agora eu preciso avaliar a performance, para saber se esse meu sistema, que eu acabei de apurar, ele tem algum erro, se ele está sujeito a variabilidades individuais muito grandes, se ele tem divergência de um paciente para outro, né? Bom, consegui sanar esse problema aqui, existem ferramentas específicas para avaliar a performance desse meu sistema de infusão. Aí agora eu vou precisar aprovar isso pelas agências reguladoras. Então, vou precisar aprovar, no caso do Brasil, a Anvisa vai ter que aprovar agora para eu poder comercializar, ou seja, vender para uma indústria farmacêutica. Olha, vocês querem comercializar o ácido tranexâmico aí em infusão alvo controlada? Eu desenvolvi aqui o software, aqui está o software, se precisamos desenvolver a bomba, eu vou vender isso para vocês. Ou a gente faz a distribuição gratuita, até mostrei aí para vocês, aí tem aplicativo, tem tudo aí, tem os gratuitos, tem os pagos, etc. E aí, finalmente, então, eu vou poder fazer o uso clínico desse modelo farmacocinético. Vou poder levar isso para o leito e vou poder fazer o uso disso. Então, aqui só mostrando para vocês, né, os modelos farmacocinéticos aí que nós conhecemos, como que eles foram desenvolvidos, né? Aqui o modelo, o Marsh, né, que desenvolveu aí o modelo mais conhecido para a infusão de propofol, né? E aí nós não estamos aqui para fazer análise crítica, eu não estou aqui analisando criticamente os modelos farmacocinéticos, mas só mostrando aí para vocês como os artigos aí, isso foi 1981, já se chegou à conclusão que o fármaco não age no plasma, age no sítio efetor, tal. Aí, a partir dali, na década seguinte, é que realmente os modelos foram desenvolvidos, tanto para adultos quanto para crianças. Então, mostrando aí para vocês apenas, né, todos esses passos, como é que foram feitos, e aí os artigos clássicos demonstrando os modelos farmacocinéticos que a gente tem aí. Bem, pessoal?
Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria dizer para vocês, mais uma vez, aí do Sinapse Anestesia. Queria convidar vocês a conhecer, né, a nossa página lá na nossa plataforma. Né, a nossa o Sinapse Anestesia, todos os professores, nossos professores lá, o Fernando e o Lucas, todos nós somos portadores de TSA. E somos pessoas que gostamos demais de ensinar. Então, isso é um grande diferencial, né? Eu aposto com vocês que o nosso material é o material mais completo e mais atualizado que tem. Todos os dias esse material é atualizado. E uma grande vantagem do Sinapse que eu queria falar para vocês é que lá você vai contratar apenas aquilo que você deseja. Então, eu quero firmar aqui com vocês um compromisso. Quem contratar o serviço do Sinapse, estudar no Sinapse, pode depois mandar uma mensagem para nós e falar o seguinte: eu não gostei do material de vocês, que a gente devolve o seu investimento lá neste projeto. É um compromisso que nós firmamos. Nós não estamos aqui para virar cursinho preparatório para pessoas fazerem prova. Nós estamos aqui para fazer com que as pessoas pensem fora da caixa, para que as pessoas tenham um conhecimento diferenciado de anestesia. E se você estudar no Sinapse e não gostar do nosso material, você vai mandar lá uma mensagem para nós, falar: eu não gostei do material de vocês. A gente devolve o investimento para vocês. Isso é um compromisso nosso, porque nós não estamos aqui para vender conhecimento no atacado. Nós estamos aqui para tornar as pessoas mais capazes de se tornarem anestesiologistas diferenciados. Muito obrigado. Eu quero dizer a vocês que qualquer pergunta que vocês queiram fazer, qualquer referência bibliográfica que vocês queiram sobre este assunto, vocês podem entrar em contato com a gente lá nos nossos canais, no Instagram, etc., que a gente vai atender vocês. Se você tem alguma dúvida, o Clube do Artigo é o melhor local para você perguntar, porque nós vamos responder a todas as perguntas que foram feitas lá. Então, podem ficar à vontade, usem o Clube do Artigo para isso, para perguntarem dúvidas, etc., que a gente vai responder vocês lá. Lembrando que essa apresentação é uma apresentação que só nós não estamos aqui fazendo análise crítica de modelos farmacocinéticos. Nosso intuito aqui foi mostrar para vocês, passo a passo, como são produzidos e construídos os modelos farmacocinéticos, que quando a gente chegar amanhã cedo, na sala cirúrgica e ligar uma daquelas bombas de infusão alvo controlado, a gente vai saber ali o quanto é que se gastou para produzir aquilo ali e tornar aquilo ali uma ferramenta útil no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e a gente vai encerrando aqui, então, a nossa apresentação. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima ocasião. Tá bem?